Nós vamos falar sobre o caso da Marilza, nome é fictício, o caso é real, que trazia desde da sua infância uma insegurança muito grande. Ela foi uma criança profundamente insegura, tudo ela tinha insegurança, muito medo, medo do escuro, medo de acontecer alguma coisa com ela, com seu pai, sua mãe. Passou uma adolescência também com bastante insegurança consequentemente, com medo, ansiedade. E na vida adulta, essa insegurança, esse medo continuaram, mas era, de uma certa forma, ela conseguia contornar a situação até que foi agravando. Quando ela buscou ajuda terapêutica, ela já estava por volta de 45 anos, já com uma característica muito clara de medo patológico. Ela desenvolveu ao longo do tempo um aprofundamento do medo e chegou para a ajuda terapêutica já com tratamento psiquiátrico, sem muitos efeitos, e com um sentimento de um profundo medo de acontecer alguma coisa com ela, dela ter uma doença grave, de acontecer uma catástrofe, um desastre, ladrões entrarem na sua casa e perturbarem, prejudicarem toda a família. Enfim, era um medo de várias situações que na maioria das vezes eram criadas pela própria mente da Marilza, e que ela simplesmente vivenciava quase que 24 horas por dia esse medo, que fez com que ela se tornasse uma pessoa profundamente acuada dentro de si mesma, a ponto de, por exemplo, na sua casa, além de cerca eletrônica, de circuito de câmaras de monitoramento por todo lado. Além disso, ela tinha cadeados nas portas, trancas nas portas, enfim. Ela criou uma verdadeira fortaleza na sua casa, apesar de morar num condomínio fechado. Ela ainda, mesmo num condomínio fechado, com toda a segurança, uma pessoa de classe média alta, ela, na sua casa, ela tinha muito medo de ser invadida por vândalos, por ladrões, por sequestradores. Então ela passou a ter muito medo, inclusive de dormir e acontecer alguma coisa. Esse medo foi se intensificando de uma forma muito intensa. E o que acontece nessas situações? A pessoa vai se sentindo cada vez mais insegura diante da vida, sente uma ansiedade muito grande, uma ideia de que ela vai perecer, os seus familiares, seus entes queridos vão perecer a qualquer momento, ela vai ter uma doença grave, enfim, ela vai criando uma série de situações que fomentam esse medo. E o que acontece do ponto de vista psíquico-emocional? Já existem comprovações científicas que demonstram, dentro da psiconeuroimunologia, inclusive, que a pessoa que tem esses tipos de sentimentos que a Marilza tinha, cria situações psíquicas, psiconeuro-endócrino, imunológicas, como se ela vivesse verdadeiramente numa situação de risco iminente, de perigo iminente. Por quê? Porque a nossa mente não sabe diferenciar uma situação criada pela mente de uma situação real. Então vamos ver, refletir sobre a diferença do medo fisiológico e do medo patológico.
O medo fisiológico é um medo natural que todos nós temos em situações reais de perigo. Quando a nossa vida, de alguma maneira, está correndo risco, imediatamente no corpo sutil, o primeiro chakra, que é o chakra da segurança, ele produz um estímulo energético. Esse estímulo energético ele vai até o cérebro, que comanda um estímulo nervoso para a glândula suprarrenal produzir duas classes de hormônios, as chamadas catecolaminas, que são a adrenalina e a noradrenalina, e os hormônios cortisol. São dois tipos de hormônio produzido pela mesma glândula, que ela tem duas camadas, uma camada interna que produz o cortisol e uma camada externa que produz a adrenalina e a noradrenalina. E aí o que acontece? É uma secreção desses hormônios, que são hormônios do estresse, para ampliar intensamente a força física da pessoa, para que ela possa lutar contra a situação de perigo ou fugir do perigo. É claro, no mundo moderno nós não temos os perigos são de, por exemplo, encontrar um ladrão verdadeiramente, um assaltante de celular, de tudo que tem nas grandes cidades. Isso acontece cotidianamente, mas no processo evolutivo do ser humano, os perigos eram encontrar, por exemplo, um animal carnívoro, e a pessoa ou ela lutava contra aquele perigo ou fugia daquela situação, tendo muita força nos braços e nas pernas. Do ponto de vista fisiológico, por exemplo, você vai atravessar uma rua, vem um carro correndo desgovernado, você dá um salto mais poderoso que você pode ter para você se livrar daquele carro que vai lhe atropelar. Enfim, o que acontece nessas situações do medo fisiológico? Toda uma resposta fisiológica para que a pessoa possa se libertar do perigo e possa manter a sua vida. Isso é natural, todo ser humano tem, vem do instinto de sobrevivência, os animais também têm isso. Em situação em que ele se sente ameaçado, ele luta ou ele foge daquela situação. Os animais têm isso, o ser humano também tem isso. Isso é fisiológico, isso é necessário para a nossa vida. No medo patológico, o que acontece? A pessoa vai criando, devido à insegurança que mantém frente à vida, ela vai criando uma série de fantasmas, de problemas que não são reais. Existe apenas na mente dela. Mas como a mente não consegue separar o real do virtual, daquilo que é criado simplesmente na mente, se a pessoa imagina que ela está sendo assaltada, que ladrões vão entrar na casa dela e vão roubar tudo e vão machucar as pessoas, é como se ela estivesse diante de um risco iminente de vida. Se ela imagina que ela vai ter uma doença grave que vai matá-las em pouco tempo, a mesma coisa. Então, o que acontece do ponto de vista psiconeuroimunológico? Toda uma resposta fisiológica, a glândula suprarrenal não para de funcionar o tempo todo, com a adrenalina, noradrenalina, os hormônios cortisóis, e a pessoa tem taquicardia, sudorese abundante, uma ansiedade enorme, uma inquietude enorme, um desejo de fugir daquela situação. Então, Marilsa tinha tudo isso, um desejo de fugir, ela não sabia para onde, de sair correndo, ao mesmo tempo ficava trancada em casa com medo de tudo, principalmente à noite, um medo de escuro enorme. Então, isso tudo vai minando as forças da pessoa e tudo está relacionado
dentro de uma visão energética, há dois órgãos fundamentais que estão ligados diretamente. O primeiro chakra, que é o chakra da segurança, o terceiro chakra, que é o chakra do poder. O que acontece nessas circunstâncias? Ocorre todo esse fenômeno fisiológico, mas além do fisiológico, existe psicologicamente toda uma retroalimentação disso, porque quanto mais insegura a pessoa se torna, maior o seu medo. Quanto maior o seu medo, maior o sentimento de impotência. Então, no chakra da segurança, nós temos o equilíbrio, que é a segurança existencial, dado pela segurança existencial, ligado a três virtudes, que são o sentimento de aprendiz, humildade e mansidão, e nós temos dois desequilíbrios, que é a insegurança, quando há uma inibição do chakra, e a temeridade, que é uma tentativa de se livrar da insegurança por meios exclusivamente materiais, externos, em que a pessoa tenta se segurar por meio de coisas externas, que não gera segurança. Por exemplo, Marilsa, ela sentiu uma insegurança desde criança, não trabalhou isso, foi levando simplesmente, isso é muito comum na vida de muitas pessoas, em vez de trabalhar as suas limitações, as pessoas vão empurrando, vão vivendo de qualquer maneira, até que o problema se agrava. Então, a insegurança que ela já trazia desde criança foi se aprofundando, e o que ela fez? De forma temerária. Então, existe um movimento pendular aí de insegurança e de temeridade simultaneamente. De forma temerária, ela buscou se assegurar de maneira externa. Então, tenho medo de entrar assaltantes ou sequestradores dentro da minha casa. Então, eu moro num condomínio fechado, que tem toda uma série de proteções de segurança. Além da segurança do condomínio, segurança, entre aspas, na trava, nos cadeados, né? A Marilsa colocava 2, 3 cadeados daqueles enormes, com trava na porta, isso durante a noite, para o medo de entrar assaltantes e de pessoas que pudessem fazer mal para ela e para sua família. Então, a pessoa tenta se assegurar por meio de situações externas. Vejamos, isso vai gerar segurança? Não. Porque a pessoa está tentando, de uma forma material, superar um problema que é de ordem espiritual, de ordem emocional. Então, a Marilsa, quanto mais ela produzia dessas situações que gerava uma segurança, entre aspas, ela continuava se sentindo profundamente insegura, com muito medo de mesmo com todas as trancas, com tudo que tinha na casa, e dentro de um condomínio fechado, com toda a segurança possível, ela continuava se sentindo insegura. Porque esse movimento temerário de buscar segurança fora não vai produzir nunca segurança, porque segurança é uma virtude, é a segurança existencial, essa virtude que nós vamos exercitar por meio de vários exercícios dessa e de outras virtudes que fazem parte do núcleo psicodinâmico da segurança. Então, o que acontece nessas situações? O que acontecia com a Marilsa? Ela ficava extremamente insegura, mesmo com toda essa proteção. Para poder dormir, ela precisava de psicotrópico para conseguir dormir. Senão, ela passava a noite toda em claro, vigiando a possibilidade de entrar alguém na sua casa para fazer mal para si e para a sua família.
enfim, ela tornou a vida dela uma verdadeira tortura. O esposo já não aguentava mais quando ela buscou ajuda. Por quê? No nível do terceiro chakra, que é o chakra do poder, a pessoa vai se sentindo cada vez mais impotente frente a tudo que está acontecendo dentro dela e tudo que está acontecendo fora dela. Ela não tem poder para nada, ela não pode fazer nada. Então ela precisava de psicotrópico para poder dormir, porque se não dopasse, se ela não se dopasse, ela não conseguia dormir, não deixava o marido dormir. Então foi tornando a vida da família um verdadeiro inferno. Os filhos, dois filhos e uma filha, também passou todos eles adolescentes, passaram a ter um verdadeiro inferno na vida deles. Por quê? Porque Marilza, todas as vezes que eles saíam de casa, ela ficava uma pilha de nervos, com medo de acontecer alguma coisa. Ela tinha medo deles dentro de casa, com toda essa questão que já foi falado, com eles fora de casa, enfim. A vida foi se tornando profundamente torturante para todos os envolvidos.